E porque hoje é domingo, avançamos agora para a última fronteira. Vamos conhecer as novidades da investigação científica da astronomia viva. Miguel, bem-vindo. Olá, Daniel. Vamos então hoje começar com buracos negros e fantasmas. Que coisa bonita logo. É logo de manhã, a esta hora, estamos bem, não é? E fantasmas. E algo que é pródigo em astronomia e que eu confesso que acho bastante romântico, que é como é que a astronomia consegue lidar tão bem e harmoniosamente com o muito pequenininho que muitas vezes está metido no muito, muito grande. E é isso, precisamente, essa história de buracos negros e fantasmas. Quem são os fantasmas desta nossa primeira história? Neutrinos. Os neutrinos são das partículas mais enigmáticas que nós temos, que conhecemos no universo. Praticamente não têm a massa, Daniel. Não interagem muito pouco com a matéria, tanto que eles praticamente viajam em linha reta no universo e, não quero assustar os nossos telespectadores lá em casa, mas a cada segundo nós temos cerca de 100 bilhões de neutrinos que passam pelo nosso corpo, independentemente do sítio onde estivermos. Aqui neste estúdio, na praia, são muitos e passam pelo nosso corpo. E conhecemos vários tipos de neutrinos, também relacionados com a energia que cada um tem. Nós sabemos que o nosso Sol, por exemplo, produz neutrinos nas suas reações, quando produz o calor e o brilho que nós conhecemos. Agora, uma classe muito especial de neutrinos são aqueles neutrinos muito energéticos. E desde 2017 que nós temos uma pequena ideia de onde é que eles vêm. É nesta imagem que nós estamos a ver, na parte superior, os blazares. Olha, um blazar e um quasar são a mesma coisa. O que diferencia é o ângulo com que estamos a olhar para estes fenómenos. São buracos negros supermaciços que estão a emitir jatos de plasma de matéria porque estão muito, muito ativos. Se estiver ligeiramente inclinado, é um quasar. Se estiver alinhado com a nossa direção, é então um blazar. Portanto, é uma questão de ângulo, é apenas isso que diferencia um quasar de um blazar. E desde então, 2017, que uma equipa diz que nós desconfiamos que há aqui uma relação entre os quasares e os neutrinos mais energéticos. E agora, num estudo que foi agora publicado, eles encontraram então as provas definitivas em como os blazares são os aceleradores de partículas que dão origem a estes neutrinos de maior energia. Como podes imaginar, não é fácil detectar fantasmas. Nem os caça-fantasmas conseguiram, às vezes, detectar logo no início. Esta animação que nós estamos a ver mostra-nos como é que nós hoje conseguimos detectar estes neutrinos. Eles passam por detectores extraordinariamente sensíveis. Um deles está localizado na Antártida. E quando o neutrino passa pela câmara, extraordinariamente sensível, dá-se ali, parece um jogo de bilhar. Ao chocar, o neutrino ao chocar com outras partículas, deixa uma assinatura muito própria. E, portanto, os cientistas sabem que aquela assinatura só pode ser do neutrino de alta energia. Depois, o que é feito? É um exercício quase de geometria. Esta equipa de investigação conseguiu, então, fazer o caminho inverso, quase em linha reta, para tentar ver de onde é que veio este neutrino de alta energia. E então identificaram precisamente um blazar como sendo essa a fonte. E detectaram também o blazar como sendo a fonte de outros neutrinos. E, portanto, conseguiram reunir cada vez mais provas absolutamente convincentes que estes neutrinos de alta energia têm como fonte estes buracos negros supermaciços e extremamente ativos. E dizem estes cientistas que isto não é prova, isto não é o acaso. Veio de um blazar, mas isto não é o acaso, porque eles até calcularam a probabilidade de ser um acaso esta detecção do neutrino vindo do quasar. Dizem eles que é uma vez em 1 milhão de tentativas. Portanto, temos cada vez mais provas que apontam para neutrinos de alta energia têm como fonte em blazar. Qual é aqui o grande mistério no meio de tudo isto? Ok, nós identificamos a origem, mas o que é que produz? Precisamente. Qual é o mecanismo que produz estes neutrinos de alta energia no blazar? Essa deverá ser a segunda parte desta investigação. Mas vamos continuar com buracos negros, porque os astrónomos detectaram aquilo que eles chamam uma autêntica agulha no palheiro. É uma expressão popular, mas também se aplica aqui muito bem. É um estudo feito com o Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, e que, pela primeira vez, foi detectado, imagina tu, um buraco negro que não está ativo, está a dormir, está autenticamente inativo,
numa maternidade da nebulosa da Tarântula, que nós vamos ver daqui um bocado, que se situa na Grande Nuvem de Magalhães, uma das galáxias satélites que orbita a nossa própria Não está galáxia. ativo, como é que foi detectado? Pois, essa é que é uma coisa absolutamente extraordinária. Este buraco negro vive com uma outra estrela. É um sistema binário. E, de facto, tens toda a razão. Nós conseguimos detectar buracos negros precisamente pelos aqueles jatos e por aquele brilho que tem à sua volta. Mas hoje já temos esta capacidade tecnológica notável, neste caso do VLT, de conseguir detectar precisamente buracos negros não ativos, dormentes, sobretudo também pela maneira como interagem com a sua própria companheira. Mas foi a primeira vez que nós conseguimos detectar isto, ainda por cima, fora da nossa galáxia. Porquê é que esta história ainda é mais apaixonante? Pelo seguinte, nós estamos a falar de um buraco negro de massa estelar. Ora, os buracos negros vêm sobretudo em 3 grandes formas, Daniel. Os buracos negros de massa estelar, os mais pequenininhos, os de massa intermédia e os supermaciços que estão no centro das galáxias. Este é um buraco negro de massa estelar, é dos mais pequeninos. E que, ainda por cima, lança uma grande dúvida aos astrónomos. É que nós sabemos como é que nascem estes buracos negros. Quando nós temos uma estrela de grande massa, o final das suas vidas é uma explosão, supernova, aquelas camadas da estrela colapsam sobre o núcleo e isso dá origem a um buraco negro. Pois é, mas quando os cientistas olharam para aquela zona e para a zona do buraco negro, não encontraram nenhuma prova da explosão, nenhuma prova de supernova. Há algum tempo que tem sido apontado pelos astrónomos que há alguns buracos negros que colapsam diretamente, sem explosão. Teoricamente isso é possível, faltam-nos observações na prática. Sim. E esta pode ser a primeira observação que aponta para esse sentido, o que é muito, muito, muito interessante, como podes imaginar. Bastante, por acaso. E agora, planetas, cometas e a nossa Lua. Portanto, coisas assim um bocadinho mais tangíveis para nós, a que estamos mais habituados. Sabes que eu costumo muitas vezes dizer, nas conferências onde estou presente, que talvez um dos aspectos mais notáveis da história do Sistema Solar aconteceu em 1994, quando um cometa, o Shoemaker-Levy 9, colidiu com Júpiter. E, portanto, foi a primeira vez que nós conseguimos ver, ainda por cima com o próprio Hubble, por exemplo, a colisão de um cometa com um planeta. E isso é muito interessante, porque nós sabemos que o início da formação dos planetas tem muito associado a este tipo de colisões de cometas, de asteroides com os próprios planetas. E um grupo de investigadores agora propôs precisamente a tentar perceber quais é que são os planetas que são mais propícios a, desculpa-me a expressão, a levar porrada de cometas, de acordo com as próprias características dos planetas, nomeadamente a sua massa, a sua distância orbital e as do próprio cometa. E isto é um estudo muito interessante que nos aponta para o seguinte. Então, quais são os planetas mais propícios a isso? São os chamados Júpiteres quentes, superterras e subneptunos. Júpiter quentes, planetas muito maciços, muito grandes, muito próximos das estrelas. Superterras são planetas parecidos com a Terra, rochosos, com 8 a 10 vezes a massa do nosso próprio planeta. E subneptunos, como o próprio nome indica, são planetas gasosos, parecidos com Neptuno, um bocadinho mais pequenininhos. Aspecto muito curioso, Daniel. Nós não temos nenhum planeta deste tipo no nosso próprio Sistema Solar. Mas diz este estudo que, de facto, estes são aqueles que estão mais propícios a crescerem à custa também dos cometas que engolem autenticamente. Bom, isso ajuda-nos a perceber os sistemas planetários, mas ajuda-nos também a perceber uma outra coisa. É que nós vivemos numa época em que já temos telescópios que olham para a atmosfera de exoplanetas, nomeadamente o poderosíssimo James Webb, como é óbvio. E diz este estudo que, bom, quando nós olhamos para o espectro da atmosfera de exoplanetas, nós temos que ter em consideração se esses exoplanetas fazem parte desta classe que são capazes de crescer com muitos cometas, a comer muitos cometas. Porque o depósito da constituição desses cometas pode alterar a química da própria atmosfera do planeta. Ou seja, nós podemos correr o risco de o James Webb ou qualquer outro telescópio estar a olhar para a atmosfera deste planeta e aquilo que está a ver é não, sobretudo, a composição da atmosfera, mas sim de um cometa que teve a infeliz ideia de cair nesses planetas. E sabes que isto é muito interessante por uma outra razão. Nós ainda hoje detectamos vapor de água e também grandes quantidades de água do cometa Shoemaker-Levy 9 que embateu com Júpiter em 1994. Portanto, é um alerta muito, muito interessante também.
Muito bem, para terminar, antes de falar de algo... De ambiente. E de algo pouco abordado, não é? Que tem a questão, o impacto ambiental da astronomia. Queres também referir aí duas iniciativas que vão decorrer? Estamos no verão. É natural, nós temos também muitos eventos de astronomia. Na próxima sexta-feira, dia 29, às 15 horas, no Pavilhão do Conhecimento, uma conversa com o astronauta da NASA, Stefanasi Piper, e com o especialista em asteroides e cometas, Humberto Campins. É às 15 horas no Pavilhão de Conhecimento e depois, nesse fim de semana, de 29 e 30, a 9ª edição do Dark Sky Party Alqueva, obviamente, ali na grande zona do Parque de Merendas do Campino. Ora, muito bem, tu falaste da imagem final, do vídeo final, e é de facto uma preocupação ambiental. Sabes que há pouco tempo surgiu um estudo que aponta para o impacto ambiental, a pegada ecológica dos grandes observatórios, sejam terrestres ou espaciais. E diz este estudo que há cerca de 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono que são colocadas na atmosfera na construção e manutenção destes observatórios. E, portanto, é uma preocupação dos astrónomos tentar diminuir a pegada ecológica. E é de modo que, ainda bem que apareceu isto. O que nós estamos aqui a ver é um maior complexo solar no Chile, construído por uma empresa em colaboração com o Observatório Europeu do Sul. São 18.565 painéis solares que vão abastecer eletricamente os telescópios do ESO aqui nesta zona do Chile. Mais ainda, a energia a mais, ou que não é aproveitada por estes telescópios, é incorporada diretamente na rede elétrica nacional do Chile. E isto, dizem os cientistas, vai permitir poupar, evitar a emissão de cerca de 1.700 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera. Portanto, também há preocupações ambientais na astronomia. Tem que haver cada vez mais. Miguel, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom fim de semana.